Ei, gente, boa noite. Vamos hoje conversar um papo um pouco diferente. Um assunto mais ou menos diferente do que vem sendo tratado nos temas e eu acho que vocês vão gostar. É um assunto bem legal e a gente preparou, eu e a Bela, a gente preparou tudo com muito carinho e vou chamar a Bela aqui para a gente começar o nosso papo de hoje. Vou chamar ela. A gente já vai começar. Tô chamando ela. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tenho um problema. Assim, achei aqui. Porque eu não tenho Instagram, né? Então eu não sei bem como que mexe. Então vamos aprender, né? Tô chamando ela. Ela tá Oi, entrando. gente, boa noite. Ei, Vocês estão me boa noite. ouvindo direitinho? Aham, a gente tá ouvindo. Então vamos, né? Começar o nosso assunto de hoje. Espero que vocês Espero, a gente espera que vocês gostem. E vou me apresentar. Meu nome é Larice e sou uma menina arco-íris. E vou falar um pouquinho. O tema do nosso assunto de hoje, né, é cuidados paliativos. Eu acredito que muita gente não tem nem ideia do que é isso, do que isso faz, mas hoje a gente tem a proposta de trazer, né, esse conhecimento, assim, para vocês terem essa noção do que é. E como que eu conheci cuidados paliativos, como que eu me interessei por isso. Eu sou estudante de fisioterapia, estou no sétimo período, e então tá naquela fase de TCC, né? E a gente fica bem assim, eu vou para fazer em qual área e tal. E no início do ano eu conheci, né, o que é cuidados paliativos e me interessei. Eu gosto muito do tema e é uma área que eu pretendo seguir futuramente, né? E foi assim que eu conheci cuidados paliativos e também através de um livro maravilhoso que ao longo da live a gente vai falar um pouco deste livro para vocês, tá? Que quando eu fiz a leitura, isso meio que deu uma direção assim. E agora? Então, meu nome é Isabela, sou da Assembleia Caminho das Águas, número 6 de São Mateus, e eu estou como grande observadora confidencial nessa gestão. E aí, o porquê que a gente escolheu trazer esse tema para vocês, né? A gente estava tendo uma reunião com as meninas, com a tia Vânia também, e a Larissa comentou que ela estava fazendo o TCC dela, né, sobre esse tema, e que ela já tinha lido o livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Aí eu falei, nossa, eu também já li, gosto bastante desse tema, porque, tipo assim, eu não costumo pesquisar meio que artigos científicos como ela, né, para fazer o TCC, mas eu sempre busco ver documentários e algumas informações que essa médica traz, que eu gosto bastante.
Então, é um tema que muitas pessoas ainda têm um receio, né, de comentar, porque não está ligado para aquela ideia da morte. E a doutora Ana Cláudia, que ela é uma médica geriatra formada pela PUC, e ela tem uma formação em cuidados paliativos mesmo. E ela fala no início do livro dela que ela vai em uma festa, né? E que ela chega, ela só conhece a aniversariante mesmo. Mas aí ela meio que vai se entrosando em um grupinho e aí eles começam a conversar. E aí chega naquela temática da profissão, que ela sempre ficava com o pé atrás de contar. Ela sempre falava, eu sou geriatra, e é isso. Mas aí dessa vez ela resolveu mudar, ela resolveu falar, eu cuido de pessoas que morrem. E aí já surgiu um certo receio das pessoas que ela estavam conversando. Eles começaram a meio que criar desculpas. Eu precisei ali fazer uma coisa. E aí quando ela saiu, ela estava sozinha na festa. Então, a gente quis trazer, porque é um tema que, tipo assim, querendo ou não, todo mundo vai passar por esse processo, né? Então, é importante a gente já ter um conhecimento e para saber como é que pensar já, como é que a gente pode lidar com isso, né? E a doutora Ana Cláudia, ela lançou um segundo livro esse ano que o nome é Histórias Vindas de Morrer. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas quero muito. Então, agora falando o que é o cuidado paliativo em si, né? É um termo designado para ação de de uma equipe de profissionais, né? A pacientes que já estão fora das possibilidades terapêuticas de cura. Então, é uma equipe que vai englobar tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, por exemplo. Porque ele também não é, tipo, só voltado para o paciente. Vai ter o paciente, mas também vai englobar os seus familiares, que é algo muito importante, né? Tanto que é dito como uma assistência integral, quando se está diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida, né? Uma doença grave. E, ao contrário do que muitos pensam, de que os cuidados paliativos só são voltados para doenças como câncer, por exemplo, que são mais graves, né? Também é voltado para alguns casos um pouco mais simples, como considerados um pouco mais simples diante do câncer, no caso, né? Que é a hipertensão arterial. Porque, querendo ou não, para o paciente lidar com aquela doença, ele vai precisar mudar todos os seus hábitos de vida, né? E isso nem sempre é muito fácil. E então os cuidados paliativos vêm com o objetivo de amenizar o sofrimento daquele paciente, seja com tratamento, seja com o sofrimento da doença mesmo, ou com o tratamento que ele está sendo sujeito naquele momento. E agora eu vou falar um pouquinho assim da história, né? Como que surgiu, quando que surgiu, né? Quem são os pioneiros dessa área? E segundo o Manual de Cuidados Paliativos, para quem se interessar por essa área, tem um livro, né? Que é o Manual dos Cuidados Paliativos. E a origem de cuidados paliativos, ela se confunde muito historicamente com o termo hospice. Esses hóspices, eles eram abrigos que tinham a função de cuidar dos viajantes peregrinos daquela época. E esses peregrinos e viajantes que estavam doentes, né? E essas instituições, elas eram mantidas por religiosos cristãos e dentro de uma perspectiva caridosa, assim, era bem diferente de hoje. Naquela época, era administrada por cristãos e era tudo voltado na perspectiva caridosa. E a data mais antiga do primeiro hospice é do século V, assim, e ele era administrado por São Jerônimo e pela Santa Fabíola. Essa mulher, né, Santa Fabíola, ela era discípula de São Jerônimo e ela que ficava responsável por receber e cuidar dos viajantes peregrinos. E aí, assim, quando a gente vê a data assim, do quantos e quantos anos já se passou e a gente tem muito o que aprender, né, com isso, e muitas pessoas
nem fazem ideia, não fazem ideia o que é isso, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, né, assim, vai estar ouvindo esse termo pela primeira vez. Será que você consegue, tipo assim, ir pra perto do roteador aí da sua casa? Porque a imagem tá um pouquinho ruim. As meninas não tá Vou um pouquinho. melhor? Melhorou? Agora melhorou. A qualidade tá Melhorou? melhor. Uhum. E aí, né, do século V, e hoje a gente, né, quanto tempo já se passou? E assim, depois eu vou falar um pouquinho mais no meu TCC e É, mais pra frente. É. E só continuando um pouquinho da história, só para a gente saber quem foram os pioneiros, né? E em 1967 ocorreu a fundação do Hospice St. Christopher. E ele foi criado pela Cicely Saunders. Ela foi uma das pioneiras de cuidados paliativos. E ela fundou esse hospice, que era uma unidade de cuidado para o paciente. E também ela tinha uma. Quando ela fundou, ela tinha uma visão assim também de educação, ou seja, ela que foi criando, formando, né, os novos profissionais da área para eles terem um cuidado mais humanizado com os pacientes, porque o cuidados paliativos, como a Isa já disse, é uma área mais humana, né, do hospital, da clínica, assim, enfim, é uma parte mais que vai tentar levar esse processo, né, de forma mais humana, de uma forma mais leve. E a palavra paliativo, ela é originada de palio, que significa manto, uma proteção. Ou seja, proteger aqueles que a medicina já não acolhe mais. A gente vai trabalhar protegendo, cuidando desses pacientes. E tem uma definição de cuidados paliativos também, pela OMS, de 2017, que fala que cuidados paliativos é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes. E quais pacientes são esses, né? Os que a Isa já falou. E uma coisa bem interessante é falar que cuidados paliativos, ele vai desde as crianças até os adultos. Até porque a morte, ela não escolhe idade, ela não respeita a idade. Por exemplo, se uma mulher, quando a mulher acaba de dar à luz, né? E o bebê dela, os médicos falam, ó, ele não vai sobreviver, ele tem alguns meses de vida e tal. Aí a equipe de cuidados paliativos, ela já começa a atuar com essa criança. Eu fui em uma palestra de cuidados paliativos que a palestrante falou que na equipe dela, ela tinha um bebê que, sim, tinha acabado de nascer e ele teve poucos meses de vida e eles cuidaram dele. Então, Eu, assim, cuidados paliativos. Oi? eu acho que esse cuidado paliativo nos bebês também, nos mais novos, tranquiliza até a mãe, os pais mesmo, né? Uhum. Porque vão ver que diante daquele tratamento, o filho não vai sofrer tanto. E isso cuidados paliativos, ele não fica. O foco do cuidados paliativos, óbvio, que é o paciente, né, em si, mas também a gente trabalha com a família, porque imagina um ente querido nosso, minha irmã, ela foi diagnosticada com alguma doença sem cura. Acaba que o familiar, ele fica abalado, né, psicológico, então o cuidados paliativos, ele vai cuidar das famílias, vai trabalhar com elas, né? Então, cuidados paliativos, ele vai desde o nascimento, desde os bebezinhos, até aqueles mais velhos e também trabalha junto com a família. Então, quando existe alguns estágios, né, de quando a pessoa descobre que ela está diante daquela doença,
até realmente o ponto da sua morte, que é dito como o processo de morte e morrer, né? Que ele é descrito pela Elizabeth Kubler-Ross, eu acho que é assim que se fala, e também é chamado como processo de finitude por alguns. Inclusive, Ana Cláudia, nas palestras dela, ela costuma trazer esse tema, mas foi a Elizabeth que descreveu, né, os estágios no caso, que são 5. O primeiro, ele é marcado pela negação e pelo isolamento, que é justamente quando o paciente ele se depara com aquela notícia, né? Ele percebe que realmente ele está diante de uma doença grave e que a sua vida está acabando, querendo ou não. E aí ele fica falando assim pra si mesmo, não, isso não pode estar acontecendo comigo não. E ele busca ficar mais sozinho e mais na dele. Mas aí vem o segundo estágio, que é caracterizado pela raiva. Que ele tem raiva tanto de Deus quanto dos seus amigos, familiares, do médico. Ele pensa, por que esse médico não me diagnosticou antes? Porque ele não busca um tratamento, não é possível que não tenha alguma coisa que ele possa fazer por mim. Pensa também, por que que eu não fiz certas coisas durante a minha vida? Então, acabam surgindo alguns arrependimentos nessa fase também. E aí, ele vê que não vai adiantar é, esse isolamento, a negação e a raiva. E aí vem a barganha, que é o terceiro estágio. Que, como o próprio nome já diz, o paciente ele vai tentar realmente negociar com as pessoas que eu citei no estágio anterior também. Ele vai dizer, se minha vida, meu período de vida aumentar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou buscar fazer algumas coisas novas, melhorar minha qualidade de vida, buscando justamente alguns argumentos para que Deus, por exemplo, faça com que sua vida aqui na Terra aumente. E aí ele promete que se esse pedido dele for se esse pedido dele for atendido, no caso, né, ele não vai pedir mais nada. Mas aí, novamente, não adianta muita coisa, né? E aí ele percebe que mesmo com as promessas, a doença está ali junto com ele. E a depressão acaba tomando conta da pessoa. Ela percebe que naquele momento ela vai sofrer algumas perdas, tanto emocionais, materiais, ela vai perder pessoas que ela ama, querendo ou não. E nesse momento é muito importante que o paciente que está passando por aquilo, ele verbalize o que ele está sentindo. Então é necessário alguém fiel a ele ali do lado, disposto a ouvi-lo, a demonstrar que se importa naquele momento complicado, que apesar de tudo que ele veio a passar, vai ter alguém ali do lado dele, dando apoio, sendo um ombro amigo mesmo. Mesmo que ele não queira verbalizar muito o que ele está sentindo, mas mesmo alguém ficando ali do lado, já dá uma tranquilidade maior nos casos. E aí é quando a pessoa consegue chegar nesse momento de aceitação, que infelizmente nem todos conseguem, chegam aos 5 estágios, ao quinto estágio, que é a questão da tranquilidade, que o paciente realmente aceita que está passando por aquilo, que é melhor ele tentar se acalmar mesmo, né? Aproveitar seus últimos momentos com as pessoas que ele... E aproveitar os últimos momentos com as pessoas que ele ama. Porque, infelizmente, a morte vai chegar para todos, né? Como a Larissa disse, pode ser em uma fase mais nova ou mais velha. Mas é uma das poucas certezas que a gente tem é que a gente vai morrer. E aí, essa questão até engloba uma das nossas instâncias, né? Que é a questão da imortalidade também. Uhum.
E a Andrea perguntou se podia afirmar, né, se os parentes passam por esses estágios. Sim, vai passar, mas de uma forma assim, porque só porque, imagina, eu estar doente, só eu que vou sentir, né? Por mais que a minha família vai, se preocupar, enfim, mas só quem sente sabe, né? A família vai passar de uma forma mais amenizada, a família também vai ficar revoltada, com raiva, vai chegar assim, eu acredito, assim, o estágio de barganha e a depressão, eles não passam tanto, porque o parente, né, não vai entrar num estágio, assim, pode acontecer de entrar num estágio de depressão, mas não vai ser da mesma forma que o paciente. A barganha, nem tanto, mas pode acontecer de passar por esses estágios que a Isa citou. E, a gente é assim, uma coisa que eu acho que posso usar a palavra ética, né? A coisa mais ética que não só a equipe de cuidados paliativos, os profissionais da área de saúde, mas os familiares, os amigos, nós mesmos, por que não a Isa, por que não eu, assim, que está acompanhando uma pessoa que está no fim da vida dela, ouvir, a gente emprestar um pouquinho assim da nossa escuta para ele, né? Escutar ele da forma que ele quer que seja escutado. Aí a gente vai entrar um pouquinho no assunto, na famosa palavra empatia, né? Que é uma palavra muito usada. Só que eu tenho uma visão diferente dessa palavra, que é o seguinte, que a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Só que eu me coloco a pensar, se eu for seguir isso mesmo, me colocar no lugar do outro, um exemplo, vamos tentar explicar o meu ponto de vista. Eu vou na casa da Isa almoçar. E lá a Isa ama jiló, só que eu detesto jiló. Só que aí a Isa, eu gosto de jiló, então a Larissa também vai gostar de jiló. A empatia, né? Se colocar no lugar do outro, ela vai me dar o que ela gosta de comer. Aí então eu vou dar jiló. Assim, essa empatia, ela vai me dar algo que eu não gosto. Ixi, será que tá me ouvindo direitinho? Agora voltou. Tinha dado uma travadinha na imagem, mas deu pra te ver. Tá. Tá. Assim, voltando para o assunto de uma pessoa que está na fase no fim da vida dela. Talvez eu, quando estiver no fim da minha vida, eu vou gostar que as pessoas me escutem. Mas para a Isa, não, talvez ela não quer falar. Né? Eu acredito que assim, essa empatia, eu acho que a gente tem que repensar e fazer assim, eu fazer pelo meu próximo aquilo que ele quer que seja feito por ele. Porque pode falar. Como ele conversar, como é que você quer passar por esse momento também, né? Por isso que é importante ter um conhecimentozinho a respeito disso. Porque o ser humano, ele é subjetivo, ele é único, né? Assim, os meus gostos é diferente das pessoas. Então, é importante a gente agir, tratar o outro como ele quer que seria, né? E os períodos, assim, finais, o fim de vida das pessoas, a gente pode ter, porque muita gente tem uma visão ruim da morte, muita gente pensa assim que morte é dolorida, a morte é muito sofrida, mas a gente pode ter um segundo olhar para a questão da morte, né? Porque muitas vezes a gente não gosta de querer falar de morte, porque é um assunto assim, morte, né? Não vamos ver agora. Tem jeito. Aí, esse período, a gente pode tornar ele um momento de alegria. Pode ser, por exemplo, no hospital, eu falo a gente porque eu sou estagiária, né? Assim, aí, às vezes, eu vou falar, gente, tem pacientes que a gente não tem mais nenhuma técnica, os medicamentos já não está fazendo tanto, não tem muito o que fazer, medicação é aquilo, as técnicas é aquilo, e assim, com isso a gente não tem muito o que fazer, às vezes a gente já tentou
a gente tentou de tudo, mas aí eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um professor, né, o meu supervisor, ele falou assim: ah, a gente já fez tudo, né? A gente já deu medicação, já fez algumas técnicas nele, mas a gente pode, sempre tem algo a mais que a gente pode fazer, porque a gente tem que entender que aquele paciente que está ali no leito de hospital, ele é um ser humano, ele é o amor de alguém, ele é o pai, a mãe, a irmã de alguém. Ele tem uma história de vida. Ele não é só, ele não é o paciente que tem câncer, ele não é o paciente que tem, vamos ver uma doença aí, que tem AVE. Então, assim, ele tem uma história de vida. E a gente, às vezes, pensa assim, não posso fazer nada, mas o profissional da área da saúde, ele pode, sei lá, tentar trazer uma pessoa que ele quer pedir perdão, porque ele deve ter algumas pendências para resolver. Pedir perdão, agradecer. Então, a gente pode, se for possível, fazer isso, por que não fazer, né? Até ter contato com algumas pessoas que fazia tempo que ele não vê, né? Uhum. Quando ele se depara com isso, eu quero muito ver aquela pessoa para matar um pouco da saudade até mesmo. É. E aí a gente vai trazer um pouquinho, né, desse assunto para gente, assim, né? Porque a gente tem com esse tema a gente está falando de morte. E isso nos faz lembrar de uma instância, da nossa quarta instância, que é a imortalidade. Que temos que lembrar que o nosso tempo neste mundo ele é curto, é algo passageiro. A gente não está aqui para sempre, né? E apesar da nossa alma ser imortal, a gente tem que saber valorizar cada momento, viver, viver mesmo, sabe? Assim, Aproveitar cada momento. isso, valorizar cada momento, aproveitar. É, e, assim, a gente vai deixar mais para falar algumas perguntas, então eu não quero falar ela aqui, mas ela caberia aqui, né? E o cuidados paliativos, nessa instância de mortalidade, é, que, igual eu falei, muitos pensam que a morte ela é sempre dolorida. Só que os cuidados paliativos, ele é uma situação que pode amenizar o sofrimento, que pode tratar a morte de uma forma mais leve, né? E agora também trazendo um pouquinho para o nosso cenário atual, né, do coronavírus, a gente está vendo assim, a gente sempre viu nas reportagens, na televisão, falando de morte, enfim. Mas a gente tem ouvido falar bastante, né? Assim, todos. Oi? Infelizmente, Tá me agora ouvindo? tá frequente, né? Tá Uhum. ouvindo? Tô. Tá me ouvindo agora? Ai, meu Deus. Ah, tá. Porque a gente está ouvindo falar bastante. E aí eu estava conversando com a Isa, né? A gente falou assim, vamos trazer os cuidados paliativos para esse cenário atual, né? E assim, como o Covid-19 é uma doença nova para todo mundo, para os profissionais de saúde e para os cuidados paliativos também. E eu acho que quando a gente vai atuar da mesma, logicamente, com todos os cuidados, né? Mas é a mesma linha de raciocínio, assim, é fazer o melhor por aquele paciente, tentar amenizar os sintomas, o mesmo raciocínio, né? Fazer algo também Também. relacionado ao emocional dele, né? Porque querendo Uhum. ou não, o paciente com essa doença ele não vai poder conviver com a família dele, né? Porque senão estaria colocando em risco também. Então, os enfermeiros, né? Eu acho que vocês já viram um vídeo, tentam levar, por exemplo, um tablet para o paciente fazer chamada de vídeo com o familiar para tentar dar uma energia, um gás a mais para aquela pessoa tentar se recuperar mais rápido. E é isso, né? Os cuidados paliativos se mostrando mais uma vez em um momento difícil. É. E
Só falar um pouquinho do meu TCC, que a Luísa falou. É, eu estou fazendo de cuidados paliativos. Eu estou fazendo um levantamento. Ixi, tá me... será Acho que que travou. travou? Travou? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Deixa eu ver. Né? Tá me ouvindo agora? Melhorou? Tá me ouvindo? Melhorou. Melhorou? Então, O meu projeto é eu fazer um levantamento na, na região metropolitana, né, da Grande Vitória, que eu estou fazendo uma pesquisa nas instituições hospitalares públicas, nas instituições. Ah, travou só isso que a Maria falou. Nos hospitais públicos aqui da Grande Vitória. E eu estou fazendo uma pesquisa em quais dessas instituições tem a equipe de cuidados paliativos, porque, assim, no nosso estado, cuidados paliativos é muito recente. Assim, na área da saúde, são poucos profissionais que trabalham com essa área, e, assim, eu não cheguei a concluir ele ainda, né? Mas, pelo que eu estou fazendo até agora, assim, eu já consegui são 6 hospitais, né? 6 instituições que têm equipe de cuidados paliativos. Aí, quando a gente pega para pensar assim, nossa, tem tantos hospitais públicos no nosso estado, né, na região metropolitana, e por que só 6, né? Assim, dá para ver como que essa área ainda ela tem, sim, vai crescer muito, eu espero, né? E tem muita gente que precisa conhecer, muita gente que, e demorou principalmente, até mesmo aqui no Brasil, né? Se não me engano, foi em uhum. 1990, algo assim. Isso. E aí é uma área nova e eu tô com essa proposta de TCC, tô caminhando aí para já começar a fazer as pesquisas, né, nos hospitais, assim, bem, é, fazer nos hospitais, já tô evoluindo o meu Hum. projeto aí. E agora, né, vamos já meio que caminhar aqui para aquela parte que a gente falou que a gente quer fazer vocês refletirem, né? Tem um momento assim, lógico que não vão responder para a gente, tá? A gente vai fazer algumas perguntas para vocês, assim, para vocês refletirem como que tem sido a vida, como que vocês querem morrer, sei lá, assim, parece meio estranho, né, a gente falar assim, mas é o que a gente está trazendo. Você quer falar, Isa, algumas perguntas? Meio que isso mesmo que você falou, como é que você está fazendo para aproveitar seus dias? Mesmo nessa situação que a gente está vivendo, né, de ficar praticamente o dia inteiro em casa, eu tenho esse privilégio, né? Infelizmente, nem todos têm, mas apesar disso, como é que você está fazendo para tornar seu dia um pouco mais produtivo? Cultivar suas amizades, aproveitar cada momento mesmo, né? Uhum. Eu acho que o momento atual, eu acho que tem muita gente pensando nisso, né? Uhum. Repensando nas suas prioridades, dando mais valor a valor a tudo, né? Valor ao ar, né? Porque, assim, respirar, porque, né? E vou fazer uma pergunta. Eu, assim, eu estava em uma aula e um professor perguntou para os alunos assim, vocês já pensaram como que vocês vão morrer, querem morrer? Aí todo mundo pensou assim, não, né? Porque como eu vou pensar como que eu quero minha morte? Porque assim, por mais que a gente, lógico que ninguém tem como escolher, né? Eu quero morrer de tal jeito, um tal dia, mas é importante a gente pensar. Porque, por exemplo, eu quero morrer lá com os meus 90, sei lá, e só que eu quero chegar na velhice saudável, eu quero ser uma idosa ativa. Só que será que eu tô fazendo atividade física, que já foi debatido, né, nas lives? Será que eu me alimento bem? Será que eu tenho, né? Então caminhar, fazer coisas que vão me ajudar futuramente, me ajudar. Não adianta ter só o plano final, né? Que você tem que É, ir dando os passos ao longo da sua vida, né? Para chegar naquele objetivo. é, e
eu acho que a gente já vai finalizar, né, Isa? Assim, eu acho que a gente. Eu acho que é isso. Se Basicamente, alguém, falar alguma se coisa. alguém tiver mais uma pergunta, a gente essa era a nossa proposta para a live, assim. Assim, lógico que a gente não, ninguém aqui vai ficar super, ter o maior conhecimento assim de cuidados paliativos. A gente só trouxe um pouquinho porque não dá, eu acho que iria precisar de muitas e muitas lives para a gente falar, assim, tem muita coisa para a gente debater aí, Mas mas tem muita palestra legal assim no YouTube a respeito desse tema, principalmente da Ana Cláudia, eu amo porque ela trata de uma forma bem descontraída, tem alguns momentos que são até engraçados porque ela conta, né, de alguns momentos que ela viveu, tem uma foto dela com uma senhora que para mim foi muito marcante, é uma foto preto e branco assim, né? E é ela e uma senhora beijando o rosto dela. Então, os médicos realmente criam um sentimento de carinho com aqueles pacientes. Tanto que ela chega a dizer no livro que, às vezes, ela perde um paciente e aí ela tem consulta no outro dia. Por exemplo, aí ela até liga falando, eu vou cancelar a consulta porque ela realmente sente aquilo, né, querendo ou não. Muitos pensando, ela já está acostumada com aquela situação. Mas é difícil, né, acostumar com a morte. é um assunto que muitos ainda têm medo de falar, né? A Maria colocou aqui pra gente, Isa. Respondam vocês como gostariam de morrer. Ai, Então, olha, eu gostaria de morrer. tava com Eu, a Larissa oi? comentou até. Assim, eu quero chegar lá no final da minha vida, assim, chegar nos meus 90, eu quero viver muito, mas não sei, eu quero viver muito. Assim, ser uma idosa ativa, eu quero eu mesmo fazer as minhas coisas, assim, não, sair, fazer atividade física, aí, assim, morrer de uma forma tranquila, assim, eu espero não ter nenhuma doença, né, ver meus netos, sei lá, filhos, né? E viver muita coisa ainda, né? E, sim, sabe, morrer de uma forma tranquila, bem leve, sem nenhuma doença, é isso. Eu acho que é o que a maioria deseja, né? O meu desejo mesmo, pra falar a verdade, é assim, chegar no fim da vida e justamente isso, estar saudável e ter aquela famosa morte, tipo assim, dormir e não acordei, no caso. É. E uma vez a gente estava em uma aula e o professor falou assim: vocês preferem morrer de câncer, né? Porque assim, o câncer vem e a gente não vai morrer de imediato, né? Vai ter um tempinho. Ou então um infarto, assim, infarto e morrer. Aí muita gente respondeu infarto, né? Só que eu gostaria de, tipo assim, aproveitar esse processo. Assim, lógico que vai ser dolorido, vai, mas é meio que Querendo ou não, você tem né, pra você já para se despedir, deve, então faz tudo que você quer agora. isso, para se despedir, né? Para resolver pendências, enfim, é algo que eu tenho para mim, assim. Teve alguém, o Daniel comentou aqui, uma vez um tio falou: vocês têm que começar a pensar na vida de vocês para daqui a 10 anos. Assim começam a comer melhor, se organizar mais e ficam no futuro que vocês querem. É muito isso, assim. É o que você falou mesmo, né? Uma vez eu comentei com meu pai assim, a gente é tão hipócrita que a gente fala isso, né? Eu quero viver, eu quero chegar, né? Só que a gente não faz assim. Se você está fazendo atividade física, você se alimenta bem, às vezes a gente só deseja, né? O que você falou, a gente quer chegar no final, mas sem fazer por onde, né? Para, só que é a parte boa. Uhum. Acho que aí o pessoal tá falando que gostou, né? Assim. A Maria colocou aqui, morrer dormindo, tudo que eu queria. Teve alguém que comentou aqui, ó.
eu acho que é Daniel. Acho que quando estiver bem velho, muito perto da morte, só quero olhar para trás e pensar, tudo valeu a pena e foi muito bom. Eu acho que isso seria muito legal, assim, a gente olhar para trás e ver que a gente fez uma jornada, né? Se orgulhar do que a gente fez, né? Eu acho que. Aí alguém fala assim, ele mesmo, infarto é desesperador. Aqui, ó, eu só quero morrer quando eu ver meus filhos se sustentando com a família e seus filhos. Eu Ai, acho que a gente tem muito o que pensar, né? Assim, como eu uhum. quero morrer, né? Como, eu acho que esse Ah, assunto. Oi? é um assunto que dá para render muito, que a gente vai conversando aí, pode ser que a gente mude um pouco nossa opinião quando vê a cor. É, a gente, isso muda muito. Sim, mas é um assunto legal, assim, a gente tem que ter um segundo olhar para a morte, porque, assim, é algo que vai acontecer. Igual eu falei, né? A morte, ela não respeita a idade, ela não respeita ninguém. Quando tiver de vir, vai vir, É, não mas, tem mas a gente tem que pensar, porque é algo que vai acontecer. Eu acredito que. ah, é tudo gente nova pensando em morrer. Não, gente, não é para ninguém querer assim, eu quero morrer, não. Mas é pensar na sua morte, né? Assim, só pensar, né? Ter umas reflexões. Até porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a valorizar mais as coisas, né? A gente por exemplo, a nossa situação. Ah, eu já tô, a gente, isso faz a gente valorizar mais os momentos com a família, valorizar a nossa Tá saúde. aquela ritualística, né? Que, meu Deus, quanto tempo. A gente está com saudade de se reunir, né? Ver as irmãs, assim, porque não é a mesma coisa a gente se ver assim através da internet, mas, né, o calor humano, assim, acho que a gente tá sentindo falta e quando voltar a gente vai Falou. valorizar esses momentos, vai valorizar, vai ter mais amor ao próximo. E assim, eu acho que até um conselho que eu dou assim, não sei, para a gente também ter um segundo olhar sobre as coisas, né? Assim, tudo que a gente está passando, a gente tem que ter um segundo olhar, porque deve ter alguma coisa boa, assim. Porque as pessoas estão tendo a oportunidade de demonstrar mais amor ao próximo, né? A gente está vendo várias ações, assim, bonitas, né? Que a gente até se emociona. Então, deve ter tem alguma parte boa disso tudo, né? É, nesse momento, pelo menos aqui em São Mateus, algumas pessoas se mostraram muito caridosas, então despertou, né? Nesse Uhum. momento difícil, o sentimento de, vou ajudar alguém. É verdade. Mas eu acho que é Então, isso, né? eu acho que é isso. E você quer falar mais alguma coisa, Isa? Não, só espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho, né? Gostei bastante da nossa conversa aqui no final também. Uhum. Sabe? Vocês querem passar por esse momento um pouquinho. E aí eu vou deixar uma questão, uma pergunta, assim, aí vocês pensem nela durante essa noite aí, durante a vida, que é o seguinte, você, né, no caso, estaria vivo se morresse hoje? Assim, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, é mesmo, né? Será que eu tenho vivido? Será que eu tô viva mesmo, assim? Uhum. Tô vivendo? Tô aproveitando? Se eu morrer hoje, eu vou ter vivido? Assim, é meio que uma coisa... Quando a gente Realmente, pega pra pensar, assim... É verdade. E a gente lembrar que cada dia que a gente tem, cada momento é um presente, é um presente para ser valorizado. Então vamos valorizar mais a vida, valorizar nossos momentos para fazer com que a gente, igual um comentário, que a gente se orgulhe, né, de tudo. e Então aproveitar é isso. mais. Obrigada, né, pela participação de vocês, por terem interagido com a gente também. Gostei bastante. Então é isso. Muito obrigada para quem está aqui com a gente. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí que a gente tenta responder, né? Com Lógico que a gente não. também. Mas é Então é isso. isso. Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Beijos, fiquem bem, se cuidem. Tchau, Isa. Tchau, beijo! Beijo.